Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 219 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 622, 623, 624 e 625 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 622, consolidado, que os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada. O que nos diz o artigo 622 da Consolidação das Leis do Trabalho é que o que está estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho tem prevalência, em alguns casos, sobre a lei e, em todos os casos, sobre os contratos individuais de trabalho, porque os contratos individuais de trabalho são intimamente ligados aos convênios plurais de trabalho e, portanto, devem sempre seguir as normas impostas nessas convenções ou acordos coletivos de trabalho que lhes forem aplicáveis. Se assim não o fizerem, pode ser estabelecido através de uma cláusula penal que normalmente existe nesse tipo de pacto coletivo para o caso de descumprimento de suas considerações e cláusulas. Então, havendo o desrespeito com relação às condições estabelecidas em convenção ou acordo coletivo, os signatários desses contratos individuais do trabalho estarão passíveis de receber a multa neles fixada. Apesar do artigo 622 nos anunciar que os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho contrários ao ajustado em convenções ou acordos coletivos, na verdade seriam as empresas, porque nós sabemos que na prática todos os contratos individuais de trabalho firmados em solo brasileiro são passíveis
de ter uma adesão pura e simples dos empregados aos termos impressos nestes contratos, porque a manifestação volitiva das empresas vem acima daquelas que estão a parte das vontades dos empregados. Normalmente, os contratos individuais de trabalho são impressos anteriormente e representam, embora a lei assim não o agasalhe, apenas uma adesão dos empregados aos comandos empresariais. Mas sempre que houver condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo coletivo, esses contratos são passíveis de nulidade e de multa a ser fixada nos instrumentos coletivos. Nos diz o artigo 622 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita com relação ao seu parágrafo único, que a multa a ser imposta ao empregado não pode exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Nesse sentido, a par daquilo que nós já anunciamos, que os contratos individuais de trabalho normalmente são de simples adesão, se houver a aplicação de multas aos empregados e às empresas, aquela que for destinada ao empregado não pode exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Então, o empregado pagará, em caso de ser multado por desacordo com as convenções ou acordos coletivos firmados, a multa pela metade daquela que for nas mesmas condições estipulada para a empresa. Nos diz o artigo 623 da Consolidação das Leis do Trabalho que será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo coletivo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo, ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Aqui o artigo 623 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma perfeita ingerência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe, inclusive com relação àquelas cláusulas e condições que devem ser estabelecidas em acordos ou convenções coletivas de trabalho, porque as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho, como já vimos em nossas aulas anteriores, não estão adstritas a qualquer tipo de normatização, sendo prevalentes sobre a norma estabelecida pela lei, por força da prevalência do acordado sobre o legislado, que é traduzida pelo artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores. Portanto,
disposto no artigo 623 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que será nula de pleno direito de disposição de convenção ou acordo coletivo, que direta ou indiretamente contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo, ou concernente à política salarial vigente, não produzirá quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Portanto, esse artigo 623 consolidado não tem mais aplicação no cenário jusoperário brasileiro, por força justamente da prevalência do acordado sobre o legislado. Lembrando sempre que, quando se tratar da política salarial mínima, não poderá o acordo ou a convenção coletiva de trabalho estabelecer valores inferiores aos previstos na normatização específica e, portanto, só poderão as cláusulas e condições firmadas nos pactos plurais de trabalho, se eles vierem a melhorar as condições estabelecidas pela lei, sempre lembrando do princípio que rege o direito do trabalho, que é o da prevalência da norma mais benéfica. Então, se o acordo ou a convenção coletiva de trabalho trouxerem em seu cerne situação que seja mais atrativa ou mais preciosa aos trabalhadores, valerá a regra imposta nesse convênio plural e não se aplicará o determinado pelo artigo 623 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 623 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo único, que na hipótese desse artigo, a nulidade será declarada de ofício ou mediante representação pelo ministro do Trabalho ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido a seu julgamento. Aqui, outra impropriedade: não cabe mais apresentar-se nulidade mediante representação ou de ofício. Ao ministro do Trabalho e a ele não cabe mais a oportunidade de declarar quaisquer nulidades na hipótese desse artigo 623, sendo exclusivo da Justiça do Trabalho, em processo submetido a seu julgamento, a decisão sobre a nulidade ou não de cláusulas das convenções ou acordos coletivos de trabalho. Isso porque o artigo 625 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estudaremos nesta nossa aula de número 219 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual, em oportunidade futura, que estabelece esse artigo 625 consolidado a competência da Justiça Especializada do Trabalho para dirimir estas questões oriundas dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Nos diz o artigo 624 da Consolidação das Leis do Trabalho
que a vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial que implique elevação de tarifas ou preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental deverá depender de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Aqui no artigo 624 encontramos novamente uma tentativa de ingerência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe, o que é vetado pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Além do mais, o artigo 7º, inciso 26, da mesma Lex Fundamentalis, reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho e, portanto, o texto insto nestas convenções e acordos coletivos de trabalho tem força constitucional e somente pode ser retirada essa condição quando estiver a trazer normatização prejudicial aos trabalhadores, como já vimos em nossas aulas anteriores. Além do mais, o mesmo artigo 7º, dessa feita no seu inciso 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, nos traz a situação de que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais um piso salarial proporcional à complexidade do trabalho. Nesse sentido, o texto insto no artigo 624 está subsumido a todas essas partículas constitucionais e, portanto, para que haja negação de vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, ainda que implique elevação de tarifas ou preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, não dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e de sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação de tarifa ou preço e quanto ao valor dessa elevação. A par de toda essa situação de não aplicabilidade desse artigo 624 seletista, a elevação de tarifas ou preço e quanto essa elevação representará está feita entre as autoridades públicas ou repartições governamentais que são responsáveis pelo controle destas elevações de tarifa ou preço e não se aplicam com relação à vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, ainda que implique elevação de tarifas ou preço sujeito à fixação. Por quê? O acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, antes de ser firmada, ela traduz a manifestação volitiva das partes contratantes e, portanto, não pode estar vinculada à possibilidade futura de elevação de tarifa ou preço e quanto esse valor será aumentado, porque nessa situação
a autoridade pública ou repartição governamental tem que, por si e pelos interessados, firmar uma situação que vá atender às possibilidades da prestação do serviço público com uma tarifa ou preço suficiente para a sua manutenção, o que o Sindicato dos Trabalhadores e das Empresas nada tem a ver com isso. E, portanto, a vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial acordada entre as partes signatárias do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho independe de qualquer prévia audiência dessa autoridade ou repartição pública responsável pelas tarifas e preços. E, nesse sentido, não vale a regra do artigo 624, consolidado, porque essa vigência de cláusula é imediata quando da afirmação do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. Nos diz o artigo 625 da Consolidação das Leis do Trabalho que as controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou acordo coletivo celebrados nos termos desse título serão dirimidos pela Justiça do Trabalho. Então, nós retornaríamos, nesta ocasião, ao que nós dissemos quando estabelecemos nossos entendimentos a respeito do artigo 623, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, quando dissemos que, na hipótese desse artigo, daquele artigo 623, a nulidade será declarada pela Justiça do Trabalho e não mais de ofício ou mediante representação pelo Ministro do Trabalho. A partir da vigência do artigo 625 consolidado, as controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou acordo coletivo celebrado nos termos desse título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho e somente por ela, não mais podendo haver interferência do Ministério do Trabalho e Emprego nesse sentido, por força justamente do artigo 8º, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que veta esse tipo de interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nessa aula de número 219 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível.
Muito obrigado a todos.